Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do IESTV Notícias para todo o Brasil. Hoje, quinta-feira, dia 13 de julho de 2023, e eu trago as principais notícias do Brasil e do mundo na tela da IESTV. Como é que está a sua região? Eu quero saber como é que está a sua região com esse ciclone extratropical que está em todo o Brasil, né? Está assustando todo mundo. Eu recebi imagens de árvore caindo, recebi imagens de um monte de lugar do Brasil que está pegando fogo. Por falar em pegar fogo, aproveita aí a sua cidade que está com sol, aproveita para estender a roupa no varal, porque hoje à noite chove, hein? Hoje à noite as temperaturas vão cair, então se prepara. Lembrando também, prepara aquele cafezinho, quando eu falo se prepara, é para você preparar o seu cafezinho, porque nós vamos começar com as principais notícias do Brasil e do mundo aqui na tela da IESTV. Olha só, você ouviu aquela frase, você sabe com quem você está falando? É verdade, um zelador recebeu um mata-leão e uma mordida em um prédio do litoral de São Paulo. Um zelador do prédio em Praia Grande, no litoral de São Paulo, alega ter sofrido um mata-leão e mordidas nas costas de um morador, que é filho de um ex-vereador da cidade. Após pedir para que o homem não fizesse mais barulho no apartamento, o profissional entrou na justiça pedindo R$100 mil de indenização. As agressões aconteceram em um prédio no bairro Ocean, em dezembro de 2022. Isso foi lá em dezembro, hein? O zelador, porém, entrou com um processo em maio deste ano na 5ª Vara Civil da cidade. Ele pede uma indenização moral de R$50 mil e uma outra estética no mesmo valor por conta das mordidas. Segundo o profissional, as marcas não saíram da pele dele nem com tratamento estético. O zelador relatou que na data do ocorrido foi acionado por outros moradores que reclamaram do comportamento do agressor durante a madrugada, quando ele teria entrado no prédio fazendo barulho, acompanhado de mais 3 pessoas, um homem e 2 mulheres. O profissional alegou ter ido até o andar do condomínio para conversar. Nas imagens nós podemos acompanhar, olha só as imagens, como você pode ver, olha lá. É revoltadinho, né? É revoltadinho. Mas dezembro, isso aí tá com cara de final de ano. Final de ano ninguém é de ninguém, né? Ninguém é de ninguém no final de ano. E aí, olha lá, não tem necessidade disso acontecer. Não existe necessidade, não existe explicação, não existe perdão, tem que pagar. Ah, mas eu sou filho do vereador tal. Problema teu que você é filho de vereador. Problema seu que você é filho de vereador. Não sabe conviver em comunidade, fica no mato. Eu sempre ouvi isso. Não sabe se comportar em um apartamento, mora em casa. Sempre ouvi isso também. Então, o que vale para um, vale para todos. Então quer dizer que todos os problemas que você enfrenta na base da mordida. É o pitbull raivoso. Como é que é o cachorrão raivoso, lembrando do Davi, é o cachorrão raivoso. É isso que você faz. Não tem cabimento. O ser humano, ele está perdendo a noção. O ser humano, ele está perdendo completamente o sentido das coisas. Então, é melhor civilizar pagando 100 pau do que ficar aí à mercê e pegando mais vítimas, né? Vai lá, aproveita o papai vereador, com certeza tem para pagar, vai lá e paga o zelador. Olha só, alerta geral na área da saúde. A OMS teme surtos, né, de gripe aviária em humanos. A Organização Mundial da Saúde mostrou preocupação nesta quarta-feira com o aumento de casos de gripe aviária em mamíferos, algo que pode ajudar o vírus a se propagar com mais facilidades em humanos. Põe na tela. A Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação e da Organização Mundial para a Saúde Animal destacou que o número crescente de infecções entre mamíferos levantou preocupação. Isso porque esses animais são biologicamente mais próximos dos humanos que as aves, o que leva ao risco de o vírus se adaptar e infectar humanos
mais facilmente, conforme explicam as organizações da ONU. Ainda assim, os casos confirmados em humanos, que podem causar doenças graves com alta taxa de mortalidade, segundo a OMS, ainda permanecem muito raros, com 8 infecções relatadas desde dezembro de 2021. Os casos também estariam relacionados ao contato próximo com as aves infectadas e ambientes contaminados. Outro ponto reforçado pelas organizações da ONU é que a gripe aviária levou à devastação em população animal, incluindo aves domésticas, aves selvagens e alguns mamíferos. Também ressaltaram que os surtos prejudicaram os meios de subsistência dos agricultores e o comércio de alimentos, solicitando assim que os países trabalhem juntos para salvar o maior número de animais. As organizações da ONU advertiram que a gripe aviária deve ser combatida na fonte, com medidas de biossegurança aprimoradas nas fazendas e nas cadeias de valor das aves. E com a higiene, né? Aplicando boas práticas de higiene. Ainda assim, a comunicação às autoridades tem que ser uma ação rápida contra os surtos. Essa é a primeira linha de defesa. Olha só, falei ontem aqui no ISTV Notícias, eu não duvido que daqui a pouco exploda uma pandemia, viu? Eu estava vendo uma entrevista de um cientista aí, ele disse que daqui a 10 anos pode surgir uma outra pandemia. Eu não duvido. Ninguém está se cuidando, ninguém está pensando em se cuidar, né? Ninguém está pensando em se cuidar. Já falamos aqui ontem sobre a questão das vacinas, que caiu o índice de vacinas, né? Pegamos uma pandemia agora da Covid-19, onde várias pessoas ficaram com o psicológico abalado com tudo isso. A imunidade de geral não está legal. Já falei da gripe que está rolando solto por aí, né? Gripe alérgica. Então, eu não duvido que logo exploda alguma pandemia por aí. É questão de se apegar, é questão de tempo também, né? De pensar. Se eu sou imprudente com uma, eu imagino com outras. Estou abrindo brecha para outras. Então, ainda dá tempo de se cuidar, tá? Aí, muito cuidado também quando a gente fala de aves domésticas. Quando fala de aves domésticas, o Lucão tá aqui, pode me corrigir, frango, né? Pessoal aí que compra frango, eu adoro frango. Então, pode ser que venha mais caro por causa da lei da oferta e da procura, né? Pode ser que venha mais caro e não vamos maltratar esses animais, porque ainda existe alguns acéfalos, né? Que maltratam animais achando que todos estão contaminados. E não é bem assim. Então vamos tudo com prudência, por favor, né? E aí, lei da oferta e da procura, pandemia, entra nesse próximo caso. Exportações chinesas registraram uma queda de 12,4% em junho. A queda de junho foi expressiva, que é do mês anterior e superior ao resultado de 10% previsto por economistas. Põe na tela. As exportações chinesas registraram queda de 12,4% na comparação com o ano anterior, no mês de junho, a segunda redução consecutiva e o final mais recente da desaceleração na recuperação econômica do país, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quinta-feira. As importações também caíram 6,8% no mesmo período, informou a Administração Geral da Alfândega da China. As exportações representam um pilar no crescimento da segunda maior economia do mundo e estão em queda desde outubro do ano passado, com exceção para uma breve recuperação entre março e abril. A queda de junho foi mais expressiva que a do mês anterior e superou o resultado de 10% previsto por economistas entrevistados pela agência Bloomberg. A ameaça de recessão nos Estados Unidos e na Europa, aliada à inflação, provocou a redução na demanda por produtos chineses. Os riscos ligados ao unilateralismo, protecionismo e geopolítica estão aumentando, o que provoca um impacto direto no comércio chinês. Eu acho engraçado, né? Porque a economia mundial está concentrada entre Estados Unidos, Europa e a China, né? E aí depois de uma pandemia,
de um vírus que saiu de lá, de laboratórios na China, a gente vê essa queda. Ou seja, cada um briga com o que tem. Os Estados Unidos conseguem melhorar o seu poder aquisitivo com guerras, a China com vírus. Hoje quem está em alta são as guerras, né? Por isso que não acaba a guerra na Ucrânia, por causa disso. Os interesses são comerciais. Então, mas desacelerou. E aí o que eu falei anteriormente? Vem mais uma pandemia. E aí sobe tudo de novo. Ou seja, são países que não estão pensando no ser humano, na população. São países que estão pensando no poder aquisitivo de lá, na exportação, no dinheiro que entra. E aí, nós aqui ainda pensamos em comprar as coisas da China e dar dinheiro para os outros. Então, são situações que você começa a entender. E aqui eu não estou sendo negacionista, aqui eu não estou sendo que eu defendo política A, não, que eu estou jogando a real. Como você aí de casa também pode estar pensando a mesma coisa, entendeu? Então nós precisamos sim nos ligarmos nos interesses políticos mundiais. São sempre os três poderes, né? Estados Unidos, União Europeia, Estados Unidos, a Europa e a China. Enquanto isso, no Brasil, a volta dos gafanhotos. Lula decide dar cargo a Jean Willis no governo. O presidente Lula dará um cargo no governo ao ex-deputado federal Jean Willis, hoje do PT, que voltou ao Brasil após 4 anos de autoexílio. Põe na tela. O presidente Lula decidiu dar um cargo no governo ao ex-deputado federal Jean Willis, que retornou ao Brasil no fim de junho, após 4 anos de autoexílio. O ex-parlamentar ganhará um posto na Secretaria de Comunicação Social da Presidência, a SECOM, ministério com assento no Palácio do Planalto. O jornalista e professor universitário Jean Willis deverá atuar em um cargo ligado à área de planejamento de comunicação do governo e não de produção de conteúdo. O ex-deputado desembarcou de volta ao Brasil em 30 de junho, mesmo dia em que o TSE concluiu o julgamento que declarou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. Jean Willis tinha deixado o país em janeiro de 2019, quando abriu mão do 3º mandato na Câmara dos Deputados, em razão de supostas ameaças de morte. Quero falar pro bonitão aí, que aqui no Brasil é assim que funciona, né? Você foge, porque ele fugiu. Fui ameaçado. Não, ele fugiu. Ele fugiu. Porque quem é ameaçado como deputado, também é ameaçado sem ser deputado. Ele fugiu. Ele fugiu. E aí, ele fugiu por quê? Porque não estava favorável a ele. O Bolsonaro, na ocasião, era o seu inimigo político, né? Enquanto o Lula é seu comparsa, seu parceiro, né? Faz o L, né? Então, ele fugiu e voltou porque agora compensa para ele voltar. Vai se candidatar a deputado, vai se candidatar a senador, já está ali juntinho com o presidente, né? Mas quem foi que pagou o exílio dele? Porque para você ser exilado, é por isso que eu não concordo com esses... vai ser exilado. Por que você vai ser exilado? Você vai fugir do teu país? Assume teus BO, rapaz. Assume teus BO. Quer dizer, então, que eu faço qualquer coisa aqui na cidade e aí, para receber um perdão, um esquecimento, eu saio da cidade. Vou acampar na casa do Lucas. Não, né? Não, porque quem quer vai atrás de você onde você estiver. Então, mentiroso. É moleque mentiroso. Né? Deu uma cusparada ali, uma hiena, olha lá. Olha só, infelizmente o nosso tempo acabou, mas amanhã eu tô de volta com mais uma edição do ISTV Notícias, aqui na tela da ISTV, nesse mesmo horário, tá? Por enquanto. Obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até lá, tchau, tchau.